Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está vendo a gente, tá? Eu me chamo Francisco Roberto, sou aluno do curso de licenciatura em informática. A gente está aqui para fazer uma atividade para explicar para vocês um pouco sobre objetos de aprendizagem. O nosso grupo é composto por 4 componentes, que sou eu, tem a nossa amiga Nathalie, que vai ligar o webcam para se apresentar. Estão me ouvindo? Pronto, Sim. está aí a Nathalie. Nosso grupo também é formado pelo nosso amigo Gerlande. Olá, boa noite, pessoal. Gerlando Pronto, aqui. está aí esse gatão da Globo. E falta o nosso futuro programador, o professor Arthur. Calma aí, tá ligando aqui. Pronto, Pronto, esse boa noite, rapaz gente. aí. É o Steve Jobs todinho, tá? Oh, meu Deus do céu. Eu Certo? só queria ter o dinheiro dele. Então, nesse primeiro momento aí, né, quem vai tratar para vocês sobre esse tema vai ser o futuro professor Gerlande. Aí na sequência vem a futura professora Nathalie. Em terceiro lugar vem eu, Francisco Roberto. E para fechar, né, o nosso trabalho, o futuro professor Arthur. Então eu vou passar aqui a bola para o professor Gerlande. Ele vai ligar o webcam dele, né, e vai falar para vocês um pouquinho sobre a aprendizagem sobre os objetos de aprendizagem. Então eu vou desligar aqui e deixar aqui a bola com ele. Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre objeto de aprendizagem. O que é objeto de aprendizagem? Podemos definir os objetos de aprendizagem como recursos digitais reproduzidos de forma online ou offline, que são destinados ao aprendizado, seja ele realizado de forma presencial ou à distância. Ele pode fazer parte de uma unidade específica ou pode ser utilizada como módulo completo. Os objetos de aprendizagem são desenvolvidos de maneira fragmentada para que possa ser utilizado de forma independente e contextualizada. Mas nada impede que seja organizado em blocos desde que façam sentido no cenário em questão. Podem ser utilizados em diferentes contextos e devem ser pensados para promover uma relação sólida com o conteúdo a ser trabalhado. São exemplos de objetos de aprendizagem utilizados no dia a dia: textos, imagens, vídeos, páginas de internet, entre outros. Para que os objetos de aprendizagem sejam aliados no processo de formação, é preciso que sua utilização esteja alinhada ao projeto pedagógico da instituição e de cada curso e cada aula desenvolvido. A estruturação e a clareza da utilização destes recursos é o que garante seu sucesso como uma ferramenta educacional. Existem algumas definições formais sobre os objetos de aprendizagem. Duas delas são muito utilizadas. A primeira é do Instituto de Engenharia Eletrônica, que por meio do seu comitê de padrão usa um termo, que é utilizar a reutilização ou referência durante o aprendizado, apoiado pela tecnologia. Uma segunda definição muito utilizada é de David Miller, que em 2000 propôs que os objetos de aprendizagem podem ser definidos como qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. As características dos objetos de aprendizagem
Os objetos de aprendizagem possuem algumas características que tornam muito interessante o processo de ensino e aprendizagem. Podemos citar 14 pontos. O primeiro é a autonomia. Para que cumpram seus objetivos, os objetos de aprendizagem precisam incentivar os estudantes a tomarem decisões e terem iniciativa. Isso garante que não haverá uma utilização passiva destes recursos. Segunda, acessibilidade. Se engana quem pensa que a acessibilidade diz respeito apenas às pessoas com deficiência. Os objetos de aprendizagem se associam para que também possam ser utilizados por pessoas de nível de habilidade diferentes e com acesso a recursos distintos. Um exemplo disso são pessoas idosas. Cooperação. O estímulo à cooperação e partes dos objetos de implementações do objeto de aprendizagem. O trabalho coletivo deve ser estimulado para que os conceitos possam ser trabalhados à luz de várias perspectivas e contextos. Interatividade. É preciso que haja possibilidade de interação com os objetos, evitando dessa forma uma posição passiva diante das ferramentas apresentadas. É interessante estimular as discussões em torno disso. Interoperabilidade. A possibilidade de integrar diferentes objetos a diferentes sistemas auxiliares educacionais. A utilização dos objetos educacionais forma módulos, ou seja, cria blocos, faça sentido para o conteúdo, a unidade serem trabalhadas. Pronto, agora eu vou passar Opa! para os componentes. Isso, eu vou passar agora aqui a palavra para a professora Nathalie, tá? Professora, com a senhora. Eu vou continuar a falar sobre as 14 motivos, tá? E temos a usabilidade, tá? Ela pode até parecer idêntica à parte de acessibilidade. E apesar de terem os objetivos parecidos, a usabilidade visa uma boa interação do usuário com esse objeto, independente do seu grau de instrução e habilidade. E também é preciso que seja de fácil instalação, caso seja necessário realizar esse procedimento. Temos também a efetividade. A efetividade, ela diz respeito à capacidade de se afetar durante a intenção com o objeto, ou seja, quais as relações criadas, qual o nível de qualidade da interação e os sentimentos desencadeados. Temos também a disponibilidade, que o objeto precisa estar disponível em seu meio ou plataforma para ser encontrado e utilizado. Essa parte de disponibilidade, a gente tem até como exemplo aquelas massinhas de modelar. Massinha de modelar também é um objeto de aprendizagem. Temos também a confiabilidade, que em um mundo de tanta desinformação, é preciso ter certeza que o objeto de aprendizagem ele tem o compromisso com a qualidade e a veracidade do conteúdo pedagógico trabalhado. Temos também a portabilidade, que lidamos com uma série de sistemas operacionais e para garantir o bom uso em todos esses ambientes, a portabilidade garante a possibilidade de um objeto de aprendizado a ser transferido ou instalado em diversos locais, no caso dos digitais. E a granularidade e agregação. Os objetos de aprendizagem são como grãos, ou seja, são como pequenas partes de um sistema maior. Isso garante a possibilidade de reutilização desses objetos, já que os componentes menores podem ser reagrupados de acordo com o interesse do educador e do conteúdo a ser trabalhado. Tem também a parte da manutenibilidade,
que é a capacidade de manter e fazer ajustes necessários nos objetos de aprendizagem para que eles sirvam aos seus propósitos. Também é muito necessário a parte da durabilidade. Se tratando de um produto digital, a durabilidade diz respeito à manutenção desses objetos diante de erros de sistema ou alterações de seus repositórios. Temos também a reusabilidade, que é uma característica central dos objetos de aprendizagem, porque ela garante que possam cumprir seu papel de adaptabilidade a vários contextos, ou seja, a criação de objetos de aprendizagem deve prever características que possibilitem essa reutilização, tá? Eu vou falar agora quais são os tipos de objetos de aprendizagem. Primeiramente, a gente tem imagens, que uma imagem é uma representação de algo que pode ser realizado através de desenhos, fotos, pinturas e etc. Uma imagem disposta em ambiente digital pode ser utilizada para compor o processo de apresentação de um conteúdo e, consequentemente, auxiliar no aprendizado. Temos também o áudio, que é composto por ondas sonoras e pode ser utilizado também como esse objeto de aprendizagem, através de música ou demais sons. Para ser considerado esse objeto, é preciso ele estar em um ambiente digital e ser utilizado com fins educacionais. Os vídeos também, a gente pode ter que eles são compostos, no caso, de sequências de imagens e sons. Alguns não têm sons, mas eles formam esse vídeo. Então, assim como o áudio, ele também vai ter esse fim educativo e acaba se tornando um objeto de aprendizagem. E as animações, que são um tipo de vídeo em que os objetos estáticos recebem vida. E em uma animação é possível utilizar imagem, texto, áudio, muito incorporada na infância. A animação auxilia na fixação de conteúdo e, como objeto de aprendizagem, ela pode oferecer muitas possibilidades de interação. Quem nunca pegou um jornal que tem aquela tirinha ou aquela sátira de alguma coisa? Então, aquilo ali também é um objeto de aprendizagem, tá? E poder construir um contexto de forma lúdica auxilia nesse processo perceptivo e de memória. Dentro desse processo, a gente pode citar 3 principais tipos de animação, que é a tradicional, que é um tipo de animação feita com desenho à mão, disposto em sequências, que cria a sensação de um movimento dos esboços. Muitos desenhos animados foram feitos dessa forma e digitalizados para serem distribuídos. Tem stop motion, que consiste na prática de fotografar objetos em sequências para aqueles objetos fazer os movimentos de forma leve. No caso, essa é uma forma manual e cada grupo de fotos é realizada para que haja a sensação de movimento. Ao serem unidas, as imagens vão acabar formando um vídeo. Tem a animação digital, que hoje em dia é o que está sendo mais comum, que é um desenho criado virtualmente. As animações digitais, elas reúnem várias técnicas, inclusive desenho e coloração digital, por meio de softwares de imagem. Temos também a parte da simulação, que a simulação, elas auxiliam os estudantes a vivenciarem parte dos seus aprendizados em uma prática simulada, em ambiente controlado, que dessa forma é possível transpor para aplicativos, softwares e sistemas operacionais situações e experiências que possuam aproximação com a realidade, por meio de modelos de aprendizagem. E com essa simulação, os alunos podem fazer reflexões sobre as reações e os desdobramentos das suas ações, promovendo o conhecimento ainda mais amplo da área de formação pretendida. Um exemplo dessa simulação é o que eles estão querendo implantar agora nessa parte de quem vai tirar a carteira de motorista. Eles estão querendo colocar um simulador. Então, em um caso de acidente, por exemplo, aquela pessoa já fica sabendo como é que seria a reação dela. Então, essa parte de simulação, ela auxilia neste quesito. E a parte do hipertexto. A gente chama de hipertexto um conjunto de links que vai auxiliar o leitor a buscar outras páginas
dentro de um mesmo texto que contém aquele mesmo assunto, mas é abordado de forma diferente. Então, dessa forma é oferecida a possibilidade de o usuário construir um caminho de leitura que faça sentido para si mesmo, fugindo de uma, como eu posso dizer, de apenas aquele pensamento de apenas daquele autor. Então, vamos supor que eu estou lendo um livro, ou aliás, um livro digital, numa página, e nesse próprio livro digital, ele tem outros links que encaminha também para outras páginas, que tem outros autores que têm um ponto de vista totalmente diferente. Então, ele consegue ver esses pontos de vista e fazer o próprio ponto de vista dele, e não ficar só naquele autor sobre aquele mesmo ponto de vista. Então, ele pensa juntando aquelas 3 ou 4 opiniões diferentes e faz a sua própria opinião. E agora eu vou estar passando para o nosso colega seu Roberto, ele vai finalizar essa parte. Opa, estamos voltando aqui a online. Muito obrigado, professora Nathalie, né? Muito obrigado ao professor Gerlane. Pessoal, a minha parte eu vou tratar... Eu vou tratar de objetos de aprendizagem digitais, né? Que é aquela parte que você vai passar para o aluno, né, aquele seu conhecimento utilizando um meio tecnológico. Ou pode ser ele físico, ou pode ser ele digital. O meio físico é você pegar um pendrive, né? Um pendrivezinho qualquer e mostrar para ele, olha, isso aqui é um dispositivo de entrada, né? E saída de dados. Aí você, mas professor, como é que ele é saída? Você não vai estar me mostrando, mas ele vai estar pegando a informação e levando para algum lugar. Então pode-se dizer que, no meu ver, né, é um dispositivo de saída de dados, porque você tira o dado e leva para outro lugar. Ah, professor, mas eu estudei, o professor sempre me disse que é o monitor. Ele é um instrumento de saída de informações, é aquele objeto que vai fazer com que eu possa ver a informação, é uma saída. Atualmente, de modo revolucionário, desenvolveram o display touchscreen, né, que você só toca na tela, né, no momento que você toca na tela, você manda um comando para o computador, que pode ser celular, pode ser tablet, ou pode ser mesmo monitor mesmo, e ele vai processar. Então, essa é uma analogia que eu faço ao tipo de meio de objeto de aprendizagem digital, a nível de hardware. A nível de software, quando você cria um formulário, né, quando você cria um repositório, porque uma das características, como a professora Nathalie já deu exemplo, o professor Gerlane já explicou, né? Ele tem que ser maleável, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ser reutilizável, né? Se não tiver essas características aí, né, fora a parte de granularidade, né, ele não é considerado um objeto de aprendizagem. Não adianta você desenvolver um método de ensino explorando um objeto, né, e não é viável para a pessoa poder transmitir o conhecimento para o seu aluno, né? Então, eu vou aqui explicar um pouquinho, né, da definição, né? Eu vou dar aqui algumas visões de alguns autores, e de forma sistemática, no segundo moderno, 1992, citado por Alves, né, no ano de 2005, é possível o ser humano assimilar em média 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos,
70% do que ouvimos e logo discutimos, e 90% do que ouvimos e logo realizamos. Então, nessa mesclagem aí, para você ver, o meio tecnológico ele é muito utilizado e ele é muito diverso, né? Então, para que seja desenvolvida uma aprendizagem significativa, o aprendiz não deve ser passivo no processo de aprendizagem. E é mais do que isso, ele deve integrar diferentes maneiras de aprender para que essa informação nova possa fazer parte de sua estrutura cognitiva, interagindo entre os pares. Ou seja, você tem que se inovar. Você não pode ser sempre aquele professor que só mande e não obtenha nada de volta, né? Porque tem aquela parte do passivo e tem aquela parte do ativo que é o que recebe. Não adianta você querer só empurrar conteúdo e você não perceber que o aluno que está na outra ponta esteja recebendo, ele te dê um feedback. Os objetos virtuais de aprendizagem eles podem ser compreendidos como qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino, segundo Willer, um escritor muito famoso, lá na sua obra publicada em 2000, na página 3, e para Filho Machado em 2003, né, são como recursos digitais que podem ser reutilizados e combinados com outros objetos para formar um ambiente de aprendizado rico e flexível. Ou seja, você pode pegar aqui o pendrive, né, e criar um formulário e pedir para o aluno responder. Descreva o pendrive. Então você juntou aquela parte física com aquela parte lógica. Então você uniu os dois a nível de hardware e de software. Segundo um outro autor bastante conceituado, Lognir, em 2001, ele salienta que há diversos fatores que favorecem o uso dos OVAs na área educacional, como a flexibilidade, a facilidade para a atualização, a customização, a interoperabilidade, o aumento do valor de um conhecimento, a facilidade de indexação e procura. Ou seja, né, quando você busca inovações, né, no decorrer da aprendizagem do aluno, você vê a evolução dele. Aí eu vou falar aqui um pouco sobre softwares educacionais, porque eu só falei apenas do formulário, que é uma espécie de meio tecnológico, de software, para poder passar para o aluno aquele conhecimento. Geralmente o formulário é utilizado para você ter um feedback, ou utilizado para a parte de atividade, avaliativa, né? Mas tem diversos outros exemplos, como por exemplo, a equipe do desenvolvimento, ela pode desenvolver, né, simuladores, como a professora Nathalie já simulou. Nesses simuladores, pode simular a questão toda, como um paciente pode fazer a simulação de uma operação. No caso da pessoa, quando ela vai tirar a habilitação, ela faz lá aquele teste de simulação, como é que ela deve se reportar naquele momento, né? Um outro exemplo pode ser quando a pessoa possa estar um engenheiro, né? Um engenheiro, ele passa as informações para a equipe de desenvolvimento e sempre colocando aqueles pontos. Olha, a pessoa tem que seguir esses pontos aqui para que o projeto dê certo. Então, na parte de simulação, a pessoa pode, no desenvolvimento da atividade dela,
né? Se ela clicar em um passo errado, o projeto todo desmorona, né? O projeto todo vem ao chão. Então, é nessa parte aí, tá? Aí, segundo Oliveira, em 2001, né, os softwares educacionais são programas utilizados em contextos educativos, mesmo que não tenha produzido com essa finalidade, que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? Classificam em softwares educacionais e softwares aplicativos, né? Os objetos de aprendizagem diferem dos softwares educativos, porque, ao invés de ser um ambiente completamente aberto à exploração, são projetados para que permitam a investigação de conceitos específicos, né? Aí, essa era a minha contribuição, né, nesse projeto para vocês. Agora eu vou deixar aqui o professor Arthur finalizar aqui essa apresentação e vou passar a bola agora para o professor Arthur, tá? Boa noite, gente. Eu já liguei a câmera, tô só esperando ela resolver abrir aí, mas ela tá ligada. Uma hora ela vai aparecer aí. Eu vou falar um pouco dos exemplos de softwares. São dois tipos, tem os softwares educativos e os softwares aplicativos. Os softwares educativos, a gente pode botar eles como os tutoriais, os de simulação, jogos educacionais, exercícios e práticas e etc. E os softwares aplicativos são ambientes de programação, processadores de texto, planilhas eletrônicas, coisas por que você trabalha, que você manipula, diferentemente dos softwares educativos, onde você mais aprende. Você usa o que já está a seu dispor para aprender. E o software aplicativo não, você trabalha em cima do software. Você constrói. Você não pega o que já está pronto, como o software educativo. Quais as possibilidades de interação entre os objetos de aprendizagem não digitais e os digitais no ensino fundamental, médio e superior? São diversos. E nesses últimos anos, devido a essa pandemia de Covid, foi onde mais foi necessário essa interação entre os digitais e os não digitais. E essas ferramentas, elas são de extrema importância e você tem que saber administrar elas de forma correta entre cada um dos tipos de ensino. Porque não dá para você trabalhar com o ensino superior, que você trabalha com o ensino fundamental, porque são coisas completamente desconexas. Você pode usar só o tipo de plataforma, que é, no caso, o tipo de interação digital e não digital, mas você não pode botar o mesmo conteúdo, você tem que se atentar bastante a isso. Se você não tiver uma instrução realmente em como você fazer, em como você distribuir essa informação usando os aplicativos, você se perde, você acaba fazendo de uma forma falha, de uma forma mais infantil para níveis mais altos, que não vão se utilizar da mesma forma que o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental iria usar, né? E uma possibilidade é desenvolver esses recursos dentro da própria instituição, com a ajuda de profissionais e até mesmo alunos. E na proposição de projetos de melhoria contínua, que podem emergir de conversas e avaliações sobre práticas docentes. É essencial que as instituições de ensino superior não se fechem a esses modelos educativos, mais contextualizados e conectados às tecnologias de formação e comunicação na educação. Essa tem sido uma demanda crescente nos processos de formação de alunos e já está incorporada na formação de professores da educação básica. E como o Gerlande falou, agora
sobre a autonomia e a interação de um objeto de aprendizagem é ainda um convite aos educadores e instituições para que possam adotar esses conceitos em suas práticas docentes, oferecendo um ensino de qualidade, significativo, contextualizado e ainda que permita a participação ativa dos estudantes. Porque se você não consegue administrar esses softwares, aplicativos, de uma forma que você interaja com os alunos, fica uma coisa completamente desconexa. Você vai só ter uma aula perdida, uma instrução falha, onde você não vai conseguir que os seus alunos absorvam nada. E isso promove reflexões mais profundas sobre o conteúdo, como eu acabei de dizer, e desenvolve a capacidade crítica de lidar com o uso de tecnologias e a informação como um todo. E a frase que fecha isso tudo que eu falei: não existe fórmula mágica para o aprendizado, mas um protagonismo do estudante é, sem dúvida, sem ele você não faz nada, é o componente mais importante de uma forma, assim desenvolvida em conjunto com as instituições superiores e os professores. Bom, a minha parte foi essa. Vou passar a fala para o Roberto para ele finalizar a nossa apresentação. Bem, pessoal, eu quero agradecer aí a participação de todos, né, o professor Gerlande na introdução, a professora Natalia em seguida, e logo após eu continuo na terceira parte, e fechando esse momento aí, né, o professor Arthur. Então, eu agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite e um ótimo final de semana a todos, tá? Então, quem quiser se despedir, tá valendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.